Discussão única do PLL número 91 de 2025, com substitutivo. Assunto: estabelece princípios e diretrizes para a implementação e o uso de inteligência artificial no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. Autoria dos vereadores Paulinho dos Condutores, Joeques Almeida e Hernani Barreto. Só um minuto, Paulinho, por favor. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmaras, internauta. Vou estar apresentando aqui um substitutivo ao PL 91 de 2025, que institui a política municipal, estabelece os princípios e as diretrizes para o uso da transparência ética e responsável do sistema de inteligência artificial e decisões automatizadas no âmbito da administração pública municipal de Jacareí e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui a política municipal de diretrizes, princípios para o uso da transparência e responsável desse sistema de inteligência artificial. A tecnologia que envolve decisões automatizadas, parcial ou totalmente pela administração pública, direta e indireta do município de Jacareí, bem como por empresas e entidades contratadas e ou conveniadas. Inciso 1º. Considera-se inteligência artificial o sistema computacional que, a partir de determinada programação humana, é capaz de realizar tarefas que incluem, mas não se limitam, aprendizado e adaptação, reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, tomadas e sugestões de decisões complexas, bem como interseções em ambientes diversos. Inciso 2º. Aplica-se às disposições desta lei o sistema utilizados em qualquer fase de atividades administrativas que envolve 1. Coleta, tratamentos, análise ou classificações automatizadas de dados pessoais ou sensíveis. 2. Decisões com impacto direto aos direitos das decisões de empresas, entidades ou servidores públicos, ainda que parcialmente automatizados. Inciso 3º. Esta lei não se aplica ao sistema internos, auxiliares que não impactam terceiros, salvo se envolverem dados sensíveis. Inciso 4º. Para os fins dessa lei, consideram-se dados sensíveis aqueles que, definidos nos termos da Lei Federal número 13.709, 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, compreendendo, entre outras informações, que revelem origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filósofo ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéricos ou biométricos, cujo a utilização pelo seu potencial de impacto sobre dignidade e os direitos fundamentais da pessoa natural exige proteção reforçada, especialmente quando tratados por sistemas automatizados. Artigo 2º. Os sistemas automatizados adotados pelos interessados, descrito no artigo 1º desta lei, observarão aos interesses públicos pautados nos seguintes princípios: 1. Legalidade e finalidade pública. 2. Explicidades de transparência. 3. Não discriminação algorítmica.
4. Respeito à privacidade e proteção de dados observados aos disposição presente na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709, de 2018. 6. Proporcionalidade e razoabilidade, considerando eventuais impactos aos direitos fundamentais. 7. Gradualidade ou com prazos diferenciados conforme complexidade dos sistemas, inclusão e prevenção. Artigo 3º. Institui os valores éticos fundamentais para os fins desta lei. 1. A dignidade e a valorização das pessoas humanas. 2. A inviolabilidade da intimidade na hora da imagem. 3. A não discriminação. 4. A busca de justiça. 5. O compromisso com o bem público. Artigo 4º. A administração pública municipal deverá disponibilizar no site da Prefeitura Municipal de Jacareí ou meio equivalente informações acessíveis e atualizadas sobre o sistema de IA em uso, contendo no mínimo 1. Nome e finalidade do sistema. 2. Principais critérios e tipos de dados utilizados para tomadas de decisões. 3. Indicações sobre a existência da revisão humana das decisões. 4. Mecanismos disponíveis para contenção, revisão e correção. Inciso 1º. As informações observarão os limites da LGPD, do sigilo legal e do segredo industrial, podendo ser apresentados anonimizados ou em formato simplificado. Inciso 2º. Em decisões automatizadas em impacto diretos e indiretos, individuais, o afetado será informado da natureza automatizada das decisões e de seus direitos. Revisão humana por profissional capacitado e habilitado. Inciso 3º. A administração pública poderá firmar convênio ou parcerias com instituições públicas ou privadas para apoio técnicos e elaboração dos relatórios de transparências previsto nesta lei. Artigo 5º. O sistema de inteligência artificial de que trata-se o caput do artigo 1º pode ser auditáveis ou sujeitos à supervisão idônea. Artigo 6º. O cidadão afetado por decisões automatizadas poderão requerer 1. Revisão por agente humano. 2. Acesso simplificado ao fundamento das decisões. 3. Correção e eventuais consequências. Inciso 1º. A revisão preferencialmente será feita por agente público capacitado, não sendo exigido formação técnica específica. Inciso 2º. A administração pública poderá regulamentar procedimentos, prazos para revisão e dar outras questões pertinentes conforme a razoabilidade da capacitação operacional. Artigo 7º. Os sistemas classificados como alto impacto deverão ser procedidos por avaliação de impacto, algoritmo, AIA, contendo 1. A identificação dos riscos, integridade, privacidade, dignidade e não discriminação. 2. Medidas de mitigação de riscos, governanças adotadas. 3. Previsão de revisão periódica. 4. Canais para denúncias de erros ou discriminação. Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se o alto impacto sistemas que 1. Afetem diretamente direitos considerados fundamentais ao cidadão. 2. Envolva dados sensíveis ou biométricos. 3. Realizem triagem ou avaliação para acesso benefícios sociais, saudações, educação, saúde, educação, crédito ou segurança pública. Artigo 8º. As contratações de soluções tecnológicas com IA a administração pública deverá conter cláusulas que assegurem o comprometimento dessa lei pela contrato inconveniadas. Estabelece responsabilidade técnica pela integridade algorítmica. E 3. Exija declaração expressa e conformidade com o LGPD e com os dispositivos desta lei. Artigo 9º.
municipalidade poderá instituir o grupo técnico ou conselho consultivo para acompanhamento de aplicações dessa lei. 2. Parceria com a instituição acadêmica, órgãos de controles e organizações de sociedade civil para apoio técnico, fiscalizações e o que for necessário para preservar o interesse público. Parágrafo único. Eventual grupo técnico poderá incluir, além de representantes do poder público, membros de sociedade civil, universidades e órgãos de classe e demais instituições e órgãos técnicos externos. Artigo 10. Constatado qualquer irregularidade, o poder público municipal adotará as providências cabíveis para apurar as responsabilidades e reparar eventuais ocorrências. Artigo 11. As ações decorrentes desta lei poderão ser executadas com recursos humanos, materiais e financeiros, já disponíveis, sem prejuízo de celebração de parcerias com a utilização de fontes externas de financiamento. Artigo 12. Despesas decorrentes e aplicação dessa lei correrá por conta da dotação orçamentária própria, suplementado se necessário. Artigo 13. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber, podendo, para isso, realizar implementações, fases conforme cronograma técnico e operacional. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor em 180 dias após a data da publicação. Câmara Municipal de Jacareí, vereadores Paulinho dos Condutores, Juex Almeida, Hernandes Barreto. Justificativa do projeto. Finalidade do projeto. A presente propositura tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes e deveres mínimos para o uso do sistema inteligência artificial IA. Há decisões automatizadas pela administração pública municipal de Jacareí em tempos em que a tecnologia avança mais rapidamente do que a legislação e dever o poder legislativo antecipa-se aos riscos a criar salvaguarda para garantir que a IA seja utilizada com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais e transparência administrativa. Essa proposta visa assegurar que a automação de decisão da redução o ser humano a um número em um algoritmo nem transforme a eficiência tecnológica em pretexto para negligenciar valores como dignidade, a igualdade e o controle social. A digitalização do setor público é desejável, mas deve ser acompanhado de um modelo ético, seguro, acessível. 2. Fundamentação técnica e legal. A presente proposta se encontra amparado no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência para legislar sobre o assunto de interesse local, suplementa a legislação federal. O tema da IA, embora transversal, adquire contornos locais quando aplicado a presente de serviços públicos, análise de dados, população e a tomada de decisões que afetem diretamente o município. O projeto também respeita os marcos regulatórios nacionais, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei número 13.709 de 2018, que impõe deveres quanto ao tratamento de dados, inclusive em decisões automativas, e a proposta municipal busca justamente materializar no plano local a efetividade da LGPD, fortalecendo o controle social, direitos e revisão humana, a transparência algorítmica, também a harmonizar com o artigo 5º e 7 da Lei Orgânica Municipal de Jacareí, que autoriza o município a atuar na promoção do bem-estar da população, suplementar nas normas federais e estaduais, conforme a peculiaridades locais. 3. Competência legislativa, ausências de vícios de iniciativa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 917 da repercussão geral, reconheceu que normas municipais voltadas à proteção e direitos fundamentais, desde que interfiram na estrutura do Executivo ou criem obrigações ilegítimas, são plenamente constitucionais. A jurisprudência se refere em procedimentos como a
1495-711 de São Paulo, que valida as leis municipais orientadas por diretrizes políticas públicas sem vícios de iniciativa. Dessa forma, é evidente que a proposta não interfere na organização ou estrutura do Executivo, nem cria obrigações financeiras ou cargos públicos limitados. C. A indicar diretrizes e estimula a política pública relacionada ao tema ou, eventualmente, facultar a administração a regulamentar os objetos do presente projeto de lei. Assim, respeita-se plenamente os princípios da separação dos poderes e esta em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade do Legislativo atuar na promoção de diretrizes para ações de conscientização. 4. Do interesse público. Diversos países da cidade ao redor do mundo vem adotando princípios semelhantes à União Europeia aprovou recentemente o ACT e países como... Só para concluir, senhor presidente. Canadá, Estados Unidos, já possui guia de ética em IA no setor público ao adotar uma política municipal clara sobre o tema. Jacareí posiciona-se como cidade inovadora, segura a competitividade como os direitos do seu cidadão na hora digital. Fato em que o crescente adoção de algoritmos e ferramentas de IA pela administração pública, seja para triagem de benefícios, reconhecimento facial, presencial, demandas ou análise de riscos, demandas, mecanismo de governança, tecnologia sem regulamentação mínima. Corre-se que o risco de decisões discriminatórias ou infundadas, ferindo os princípios da legalidade, motivação e publicidade. A proposta promove salvaguarda contra as discriminações, algoritmos, garantia de revisão humana em decisões automatizadas como impacto em direitos, transparência no uso de dados pessoais e sensíveis, participação social da governança digital, estimula a contratação ética dos fornecedores de IA, a consideração orçamentária. A proposta não gera impacto orçamentário, direitos e poder implementados com o uso da companhia política de transparência, sem necessidade de criação, estruturas de cargo, atua como necessidade catalisadora de ações educativas dentro da possibilidade da gestão pública. Considerações finais. No ensinamento de filósofos Hans, apresentamos que o imperativo de responsabilidade deve ser ética e da tecnologia. O presente projeto é uma chamado da ética e prudência, é a transparência de tempo de inovação acelerado, que a tecnologia não seja um fim, e sim mesmo mais um instrumento de promoção da dignidade humana. Contando com o apoio dos nobres vereadores, apresentamos esta propositura como contribuição concreta e urgente para a proteção das famílias e de Jacareí, frente aos riscos do ambiente digital. Câmara Municipal de Jacareí, 31 de agosto de 2025, Paulinho dos Condutores, Juex Almeida e vereador Hernanes. Como já deu meu tempo, senhor presidente, gostaria agora de deixar para que o vereador Hernanes também colocasse algumas questões técnicas aqui da importância que é esse projeto de lei, que por objetivo é criar algumas diretrizes para a implementação da inteligência artificial. E eu peço aí o voto favorável dos nobres vereadores, que é um projeto importantíssimo para a nossa cidade. Isso mostra que Jacareí já sai na frente em relação a tudo. Boa tarde a todos, eu quero aqui cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar novamente os nobres colegas, agradecer ao vereador Juex e ao vereador Paulinho dos Condutores por poder fazer parte como coautor dessa propositura, que é uma propositura diferente daquilo que a gente
está acostumado no que diz respeito à tecnologia. Quando a gente fala de inteligência artificial, e eu com toda humildade aqui quero me reportar a vocês jovens, eu conheço bem menos do que vocês, né? As minhas filhas, às vezes, eu estou vendo algum vídeo, elas sabem se é inteligência artificial ou não, mas eu mesmo, às vezes, não consigo reconhecer se é inteligência artificial. Mas porque já faz parte dessa nova geração, né? A gente vem num processo de mudança e essa Casa de Leis tem por obrigação ficar antenado nesses temas mais recentes, porque, de certa forma, ela impacta na vida da sociedade. E o poder público, tendo essas ferramentas também para poder aplicar no seu cotidiano, acaba utilizando algo sem ter uma diretriz. Então, o objetivo nosso hoje, ao apresentar esse projeto de lei, que cria uma política municipal de diretrizes e princípios para o uso transparente e responsável de sistemas de inteligência artificial e tecnologias, é fazer com que a gente tenha segurança jurídica ao fazer algo dentro do poder público e, ao mesmo tempo, sem prejudicar terceiros. Porque a gente vê tanta coisa na internet, e aqui ainda me referindo à inteligência artificial, sem medir as consequências. Quanta gente que é exposta na internet de uma maneira tecnológica, pessoas que têm famílias, pessoas que têm uma vida, um legado, e isso, às vezes, por causa de um vídeo, por causa de uma brincadeira, né, de mau gosto, acaba viralizando e respingando naqueles que merecem, às vezes, as nossas honrarias, mas ficam sendo motivo de chacota. E como eu disse no início da minha fala, eu, às vezes, não consigo reconhecer o que é inteligência artificial ou não. Quantas pessoas que estão nesse Brasil afora também não reconhecem? Quantas pessoas? E todo mundo hoje, eu estou olhando aqui, ó, os vereadores, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores estão com celular. É normal, gente, eu acho que é normal, porque hoje a gente tem uma interatividade, a população está conversando com a gente, tem pessoas que estão precisando de ajuda, não é porque nós estamos na sessão que o mundo lá fora está parado, tem gente que está precisando de cirurgia, está precisando de exame. Então, mas o que eu quero dizer? Que hoje o celular está na palma da pessoa mais simples, pessoa que talvez não tenha muitas condições financeiras, mas tem acesso à informação e à desinformação. Por isso a importância desse projeto de lei. Mas eu quero aqui falar um pouquinho sobre alguns tópicos. Logo no artigo 1º, quando se fala da instituição dessa política, no final do texto fala que envolvam decisões automatizadas. O que são as decisões automatizadas? São aquelas geradas pelo computador, que tem algoritmos. São aquelas que não contaram com a participação humana. Então, essas ações por parte do poder público, elas têm que ser muito bem calculadas, porque elas podem impactar na vida de terceiros. Mais na frente, a legislação fala que esta lei não se aplica a sistemas internos auxiliares. E essa definição também não tem aqui de uma forma que você que está nos acompanhando vai achar. Mas o que seriam os sistemas auxiliares? É o apoio operacional que a própria prefeitura tem. As equipes da prefeitura, ela pode pedir um auxílio a um computador, a uma ferramenta disponível no mercado para ajudar na prestação de serviços públicos, como pode servir também para monitorar atividades, para garantir normas e políticas internas do poder público. Então isso também está na nossa legislação.
mas que não impacte terceiros, salvo se envolverem dados sensíveis. E o que são os dados sensíveis? Estão expostos na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Então, lá na Lei Geral, que é uma lei federal, gente, uma lei federal, fala de algumas questões que têm que ser prezadas, têm que ser garantidas, como é o caso da origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político. Isso que são os dados sensíveis. Mas vejam bem, a administração municipal, ela vai ter um compromisso, até para garantir a transparência de tudo isso que nós estamos votando no dia de hoje, porque ela vai disponibilizar no site da prefeitura ou em um meio equivalente, informações acessíveis e atualizadas sobre os sistemas de inteligência artificial em uso. Então, aqueles que quiserem saber o que a prefeitura está utilizando, também teremos essa obrigação. A administração poderá firmar convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas para apoio técnico à elaboração de relatórios de transparência previstos nesta lei. E aí eu vou pular um pouquinho, porque esse item está atrelado a uma questão que está no artigo 9º. Só para concluir, senhor presidente, que fala sobre criação de grupo técnico ou conselho consultivo, que também pode ter parcerias com instituições acadêmicas, órgãos de controle e organização da sociedade civil. Ou seja, todo mundo vai poder participar desta ferramenta, dessa forma de controle. Gente, o meu tempo, infelizmente, acabou, eu tenho 30 segundos, mas eu quero aqui só concluir dizendo que no artigo 6º, qualquer cidadão que ele for afetado, ele vai ter uma forma que provavelmente estará num decreto regulamentador para ele requerer a revisão por um agente humano, o acesso simplificado aos fundamentos da decisão que foi tomada e a correção de eventuais inconsistências, ou seja, aquelas que foram prejudiciais. Por isso eu quero contar mais uma vez com o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras. O projeto está em votação. Só pela ordem, senhor presidente, eu pedi apoio dos colegas, lembrando que nós temos o substitutivo. Calor. Caraca, preciso ir no banheiro. Senhor presidente, pedi para o senhor advertir o vereador Valmir, porque nós estamos esperando só ele para terminar a votação. Toda hora que vai votar projeto, ele sai do plenário. O substitutivo está em votação. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarno, do Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, senhor presidente, quero agradecer os votos favoráveis, agradecer mais uma vez ao vereador Juex e ao vereador Paulinho dos Condutores, que permitiram que eu fizesse parte desse projeto. Lembrando que no último artigo do substitutivo,
diz que a legislação ela vai entrar em vigor 180 dias após a publicação. Porque se trata de uma questão muito técnica que o corpo técnico da Prefeitura vai ter que avaliar, vai ter que ver todos os sistemas e a forma para poder aplicar e resguardar os direitos da sociedade. Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joeques Almeida? Gostaria de fazer umas considerações. Queria agradecer o voto favorável de todos os vereadores, agradecer ao vereador Hernani Barreto e ao Paulinho dos Condutores por deixar eu fazer parte desse importante projeto. E com certeza hoje Jacareí dá um passo importante aí, uma tecnologia. Com certeza a gente sai na frente. Muito obrigado a todos, meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio, Flavinho. Como vota o vereador Marcelo Dantas. Como vota a vereadora Maria Amélia. Como vota o vereador Neto Alves. Substitutivo número 1 ao projeto de lei do Legislativo número 91 de 2025 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.